No próximo domingo, comemoraremos o Dia Internacional da Luta contra a Corrupção, data instituída pela ONU em 2003, e que aqui no Brasil esse combate tem alcançado importantes avanços, ilustrados, por exemplo, pela Operação Lava Jato e seus intermináveis reflexos. A corrupção, o mal que mata e que circula em várias partes do mundo, tem muita ênfase no Brasil nos últimos tempos, como se bem sabe. Esta data, então, visa conscientizar as pessoas em nível mundial e que se presta mais do que nunca a nós brasileiros para reflexões e ações, o que, aliás, já vem se fazendo em larga escala, combate à corrupção. E se falo nesta ação nefasta que mata a corrupção, aproveito para lembrar o recente voto do ministro do Supremo, Roberto Barroso, na semana passada, que sublinhou que a corrupção deve ser vista como um crime violento, praticado por gente perigosa, que mata na fila do SUS, na falta de medicamentos, nas estradas sem manutenção, e que o fato do corrupto não ver os olhos da vítima que ele produz não o torna menos perigoso. Pronunciamento do ministro Barroso, memorável e digno de ser repetido sempre que oportuno, como na data de combate à corrupção. Mas, senhores senadores, sobre o tema, cabe também acrescentar que o recente recado das urnas, dado nas eleições de outubro, foi também uma ação estrondosa do eleitorado brasileiro, dizendo basta à velha política e à corrupção. Mesmo assim, temos visto manobras para que vários tipos barrem a Operação Lava Jato e operações similares, e ainda estejamos vendo atrasos infindáveis em processos instrutórios na Polícia Federal, no Ministério Público e no Judiciário, processos contra corruptos. Apesar disso, e felizmente, em ações sociais ou associativas aqui no Brasil, várias linhas de atuação vêm se criando e agindo em favor da prevenção e repressão à corrupção, através da integração da sociedade civil, neste combate intenso em busca de um novo Brasil, mais limpo, transparente, uma mudança de cultura, de integridade, envolvendo também até ensinamentos às crianças e escolares em processo já proposto junto ao Ministério da Educação. Por outro lado, tem-se percebido que não há semana no Brasil sem que uma nova operação da Polícia Federal apareça na investigação e prisões contra corruptos. Ações intensas, de forma jamais vistas na história do Brasil. Criou-se também no país, através da Transparência Brasil, um certificado, também definido como um selo pró-ética, senador Cristóvão, que tem sido entregue às empresas privadas que estejam concordes e se comprometam com o processo de compliance, isto é, com sistemas de governança fiscalizada. Igualmente, articula-se a adoção de compliance em todos os setores públicos e privados, inclusive nos partidos políticos, onde corrupções têm sido flagradas nos últimos anos, em alguns partidos ao menos, fatos bem conhecidos de todos. Discute-se igualmente, no Transparência Brasil, atualmente, uma forma de disciplinar o famoso lobby, que tem influência sobre autoridades públicas, de modo a saber-se de detalhes dos contatos,
como saber quem procura, quem é procurado, qual o assunto e agendas transparentes. São medidas, entre outras tantas, dadas a conhecer na audiência pública realizada ontem, pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, em comemoração justamente ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, que celebraremos no próximo domingo. A audiência de ontem, muito bem inspirada e requerida pelo senador Randolfo Rodrigues, e onde tive a oportunidade de comparecer e também fazer perguntas. Em suma, senhores senadores, vivemos tempos de exigências de ética, de observância de regras de comportamento, conforme o costume da média das pessoas, de condutas válidas e aceitáveis pela sociedade, da distinção entre o bem e o mal, do honesto e o desonesto. Nossa própria Constituição brasileira, no artigo 37, já consagra a adoção da ética, quando estabelece como deve ser o exercício da administração pública em todos os poderes, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando esses princípios padrão de comportamento, de lisura e transparência nos atos de cada um, quando isto ocorrer, nós teremos finalmente um Brasil ético e próspero, porque, sabidamente, sem ética, sem honestidade, é difícil construirmos um Brasil desenvolvido e justo. Por isto, saudemos o 9 de dezembro, próximo domingo, Dia Internacional de Combate à Corrupção, e que tenhamos todos a iniciativa de entrarmos nesse combate em favor de um Brasil melhor. Era o que pretendia dizer, senhor presidente.